Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos ministrar as tuas ovelhas. Obrigada pela revelação e conhecimento. Nada será parado ou interrompido pelas forças do diabo. Obrigada, Senhor, porque nada de mim, tudo de Ti. Obrigada porque nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus oramos. E cada um diz amém. Você pode se assentar. Você tem a sua Bíblia? Abra no livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. And some of this stuff I'm going to put on the big screens because I want you to see some of the things. E eu vou colocar alguns desses versos aqui no telão porque eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Now tonight, nessa noite, we're going to talk about the biggest problem vamos falar sobre o maior problema que nós temos in the world and in the body of Christ. No mundo e no corpo de Cristo hoje. E isso é cegueira espiritual. Em relação ao que Cristo fez por nós. Cegueira espiritual em relação ao que Cristo já fez por nós. Eu acredito que cegueira é a maior cadeia que nós podemos ter. Você pode ter uma boa visão em uma área para uma coisa e ao mesmo tempo ser cego para outra área, para outra coisa. Um homem que é fisicamente cego pode estar na frente de um foco de luz e ele nunca vai conseguir ver porque ele está cego. Então eu quero te falar sobre como vencer cegueira espiritual. E para fazer isso, eu preciso desafiar algumas crenças que estão arraigadas dentro de você. Crenças religiosas. E eu não vim aqui hoje para andar, pisar em ovos. Não é assim que eu faço, não. Não vou estar aqui, sabe, tentando pisar em ovos, não pisar no seu pé. Não, se eu precisar, eu vou pisar no seu pé e quebrar seu dedo. Em Atos 26, vamos começar então. Cegueira é o maior problema que nós temos hoje na igreja. Cegueira em saber o que Deus fez, o que Jesus fez por nós e o que o Evangelho da Graça está disponível para nós. Então vamos começar no versículo 14. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, pois eu apareci para constituí-lo servo. Jesus está se preparando para nos revelar qual era o propósito da vida de Saulo. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Verso 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos seus gentios, aos quais eu o envio. Então, antes que ele começou a falar e a explicar o propósito e a missão dele para a vida dele, ele está falando: eu não posso te entregar para as pessoas até seu chamado não vai poder libertar pessoas, porque você precisa ainda ser liberto. Você precisa ser liberto das pessoas, da opinião das pessoas, entendeu? Você tem que ter cuidado com a sua imagem, porque tem gente que está mais preocupado com a imagem deles do que com o chamado deles.
Então você precisa entender que nós precisamos ser libertos da opinião das pessoas para que nós possamos alcançá-las. Eu estou te chamando para abrir os olhos deles. A sua missão é abrir os olhos deles, para tirá-los da escuridão, para convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé que está em mim. Agora, presta atenção no que ele está falando. Seja qual for esse chamado que ele está falando, que ele iria abrir os olhos das pessoas, quando os olhos deles se abrirem, eles irão se converter das trevas para a luz. Quando os olhos deles são abertos, eles vão se converter do poder de Satanás para o poder de Deus. Quando os olhos deles são abertos, forem abertos, eles vão receber perdão dos pecados. Não lutar ou trabalhar para ter o perdão. Não, eles irão receber. Você entende que você já foi perdoado 2000 anos atrás? Uma oferta. Por causa de uma oferta, você foi para sempre completamente limpo e perdoado e aperfeiçoado para sempre. Isso significa que quando o sangue dele foi derramado, você foi perdoado de todos os seus pecados do passado, todos os seus pecados do presente e todos os seus pecados do futuro. Como que você fala de futuro, pecados do futuro? Bom, quando Jesus morreu na cruz, você nem tinha nascido ainda, então seus pecados estavam no futuro. E ele está falando, quando os olhos deles forem abertos, eles vão sair do poder das trevas e ir para o poder da luz. Eles vão receber o perdão dos pecados, eles vão receber a herança entre os que são santificados, e eles vão receber isso por fé em mim. Então, existem coisas que já foram feitas, mas ainda precisam da sua fé para receber aquilo que já foi feito. Quando os seus olhos são abertos, quando você não é mais cego, então você vai poder receber o que já foi feito. Vamos então agora em Atos capítulo 20 e descobrir qual foi a missão de Paulo, para que Paulo foi chamado. Nós já sabemos que seja o que for, essa missão de Paulo vai conseguir abrir os olhos deles e eles vão receber o que já foi feito disponível para eles, eles vão sair do reino das trevas para a luz. E aqui em Atos 20, versículo 24, diz: mas, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Ele está contando para a gente o ministério que foi entregue a ele por Jesus. Completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse? É o testemunho de testemunhar o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça. Ele disse, aqui está a minha missão. Esse é o meu propósito. Esse é o meu chamado. Testemunhar e pregar o Evangelho da graça de Cristo. Abrir os olhos que estão cegos para o Evangelho da graça. Pregar e testemunhar a respeito dessas boas novas, tão boas que parece que não são verdade, dessa graça, que é esse favor imerecido de Cristo. É Evangelho porque são boas novas. O que são boas novas? Gente, não tem notícias ruins na Bíblia. Ele está falando que ele foi chamado para testemunhar e ministrar e pregar esse Evangelho da graça de Cristo.
Então, abrir os olhos deles para o Evangelho da Graça. E esse Evangelho vai torná-los das trevas para a luz. Abrir os olhos deles para o Evangelho da Graça, eles vão receber o que esse favor imerecido já disponibilizou para eles. É a herança, o perdão dos pecados. Eles vão saber que eles são justiça de Deus. Eles vão saber que eles foram redimidos. Eles vão saber que eles têm a sabedoria de Deus. Eles vão saber que eles estão em Cristo. E em Cristo eles são justiça de Deus. Em Cristo eles são perfeitos. Em Cristo está a identidade deles. Eles vão saber essas coisas se os olhos deles forem abertos para o Evangelho da Graça. E essa mensagem era tão parte dele. Vamos ver em Efésios 1, verso 16, que isso tornou parte da oração dele. Verso 16. Não deixe de dar graças. Ele nunca parava de dar graças por eles, mencionando-os em minhas orações. O que ele falava em oração? Está no verso 17. Antes de falar isso, eu quero falar uma coisa aqui. Graça não é um assunto, é uma pessoa. Graça é uma pessoa e o nome de graça é Jesus. A pessoa de graça se chama Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está orando, verso 17. Peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a você espírito de sabedoria, de revelação sobre o quê? Do pleno conhecimento dele. Verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Paulo falou que eu estou falando isso todo dia, orando todo dia isso, que vocês vão ter a revelação de quem vocês são em Jesus, que vocês são a revelação do poder que foi nos dado, para que possamos ter a revelação do que acontece quando você recebe Jesus Cristo, que você não podia fazer antes, mas em Jesus você pode ser tudo que você não podia ser antes que você estava em Jesus Cristo. Que os olhos deles sejam abertos para isso. Josué 4, 6. Vamos lá rapidinho. Eu estou criando um fundamento, uma base para vocês aqui. Uma vez um pregador falou que quando você está empilhando blocos e chega muito alto, eles vão cair, porque você, às vezes, não cria um fundamento para eles. Então, está falando aqui no versículo 6. O que você não sabe pode ser um problema para você. Aquilo que você não sabe pode te atingir. O que você não sabe pode te impedir a alcançar algumas coisas na sua vida, chegar em lugares. O que você não sabe pode te custar coisas. E pode te custar caro. Quanto já te custou andar numa posição de não saber coisas? É não saber coisas que isso se torna caro para você. Então, é importante que se a gente chega nesse lugar de reconhecer, gente, eu não sei sobre isso, eu preciso abrir meus olhos, porque se você não abre os seus olhos, isso é tradição. A sua tradição fez a palavra de Deus sem efeito.
A tua tradição torna a palavra de Deus sem efeito. Você é cristão, mas você é cego? Você fala em línguas, mas você está cego. Você vai para a igreja, mas você não pode ver. Você lê a sua Bíblia, mas você está cego. Deus não quer que você seja cego. Então hoje eu estou crendo pelo Espírito Santo. Seja qual área que você estiver cego, você vai começar a enxergar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos usar mais essa passagem, nós vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu falar algo aqui. Falar algo a respeito dessa palavra evangelho. Olha para mim um momento. Eu não quero que você olhe para a palavra evangelho e achar que é uma palavra tradicional. Você olha para a palavra evangelho, evangelho é boas novas. Mas deixa eu te perguntar, o que são essas boas novas? Nós cristãos, a gente está sempre satisfeito em repetir coisas e ficar em coisas gerais. Não, estou te perguntando, estou sendo específico. O que boas novas está se referindo? No Novo Testamento, boas novas sempre foi referente à graça de Deus. Em Gálatas nós vemos isso. Atos 20, a gente acabou de ler, estava falando da graça de Deus. Essa palavra não foi usada muito até que Paulo começou a falar isso. São essas boas novas, essa novidade que parece muito boa para ser verdade, que é essa novidade a respeito de Jesus fazendo algo por nós que a gente não merecia, mas Ele fez mesmo assim. É a revelação e o entendimento que algumas coisas já foram feitas, coisas que já estão disponíveis que a gente não merecia, que a gente não penou, não trabalhou para isso. Algo que é muito bom para ser verdade, que Jesus faria algo assim por nós. Isso é o Evangelho. Verso 3, se o nosso Evangelho está encoberto para aqueles que estão perdidos, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles que não creem. Por quê? Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo sabia, se eles entenderem, tiverem revelação do que Jesus já fez para eles, por eles, então eles vão parar de sofrer, eles vão destruir essa religião que você tem que fazer para poder receber. Não, o seu trabalho é receber. Você está me entendendo? Eu vou te fazer duas perguntas para te falar algo radical aqui. Os homens estão cegos em quê? Em qual contexto? Aqui no contexto do Novo Testamento, eles estão cegos para quê? Não assim em geral. Eles estão cegos em que área? E o que é que o homem não consegue ver? O que é que eles têm problema em enxergar? Porque eles estão cegos para não ver o quê? Eu vou falar por quê e vou te levar na palavra para te provar. Homem não consegue ver graça porque eles estão cegos pela lei. Homem não consegue ver a graça que veio através de Jesus porque eles estão cegos pela lei que veio através de Moisés. O homem não consegue ver a graça que veio através de Jesus, porque eles estão cegos pela lei que veio através de Moisés. Como que você pode falar isso? Espera aí, eu vou te mostrar. Vamos começar no livro de Romanos, capítulo 6. E antes que você
Nós que a gente faça isso. Estamos falando da graça de Deus versus a lei que veio através de Moisés. Eu quero que você entenda. Deixa eu te dar uma definição dessa palavra dispensação. O que é uma dispensação? É uma ordem que foi estabelecida por Deus para aquele período de tempo ou aquela era, para um tempo específico de tempo ou uma era específica no tempo. Um tempo, uma ordem que foi estabelecida por Deus. A gente entende alianças, certo? Alianças são esses contratos. Existem várias coisas que são verdade a respeito das alianças que eu vou falar hoje à noite aqui. A aliança de Moisés e a aliança da graça. Mas também a aliança de Abraão. E todas essas alianças, elas têm uma coisa em comum. Elas têm um beneficiário. Elas têm o benefício, o beneficiário e aquele que beneficia. A aliança de... Existe a primeira aliança, que é a aliança de Abraão, que é onde Deus tira toda a responsabilidade deles. Existe a aliança de Moisés, onde você tinha que fazer a sua parte e manter a lei. E era uma aliança que tinha condição. Se você manter a lei, Deus vai poder fazer a parte dele. E então você tem a aliança da graça, que é outra aliança incondicional, como a de Abraão. Onde nessa aliança é entre as pessoas que amam a Deus. E aqui não depende mais da sua fidelidade, mas da fidelidade de Deus. E nessa aliança de graça, você tem que ter fé na fidelidade de Deus. Cada uma dessas alianças foram estabelecidas para um tempo. Começando no jardim do Éden. Eles tinham a dispensação no jardim. Não coma do fruto do bem e do mal, e você será abençoado. Claro, eles não foram fiéis a isso, e você sabe o fim dessa história. Então você se move para a segunda dispensação, é a dispensação da lei. Debaixo da dispensação da lei, o contrato aqui era, se você primeiro conseguir manter essa lei, então Deus vai fazer a parte dele. Mas nessa dispensação, era tudo ligado ao que você pode fazer para que Deus faça. Nessa dispensação, era você sendo a raiz e Deus trazendo fruto. Nessa dispensação, você tinha que ser bom para que Deus pudesse mostrar a bondade dele. Se você fosse bom, Deus era bom. Se você fosse mal, teria mal vindo para você. Então, nessa dispensação, era você primeiro e Deus em segundo. Se você fizer, então Deus faz. A aliança da lei de Moisés é, você faz, então Deus faz. Se você primeiro, isso é algo do Velho Testamento. Isso era uma indicação que você estava operando na aliança da lei de Moisés, que era para aquela dispensação. Então, depois você se move para a dispensação, na terceira dispensação, que é a que nós estamos hoje, a dispensação da graça. Debaixo dessa dispensação, não é mais o que você faz, mas o que Deus faz. Não é mais o que você faz que determina o que Deus faz. Nessa dispensação, é o que Deus já fez e você crê nisso. Debaixo da dispensação da graça, você não é mais a raiz para manifestar. Agora, Jesus é a manifestação e nós
geramos frutos. Em outras palavras, Ele é a videira, vocês são os ramos. E os ramos não podem fazer nada se não estiverem conectados na árvore. Agora, nessa dispensação da graça, temos que ter mais fé naquilo que Jesus fez por nós do que naquilo que nós podemos fazer para Jesus. E aqui está o problema. O que aconteceria se nessa dispensação da graça, e se a gente ainda está operando aqui na dispensação da graça, pelas regras de outra dispensação? Debaixo da dispensação da graça, está falando que Jesus fez tudo e eu tenho fé naquilo que Ele fez. E aquilo que eu não podia fazer, Ele agora me dá poder para fazer. Nessa dispensação, é Jesus sendo a raiz, me dando a habilidade de produzir fruto. Debaixo dessa dispensação, eu creio em Jesus. Amém? Eu acredito em Jesus. E através da minha fé, daquilo que eu creio, eu me torno parte desse contrato. E agora, Jesus coloca o avental e Ele me serve. E tem gente da igreja hoje que eles não podem receber algo de Jesus se eles não merecem. Mas essa é a dispensação que nós estamos. E você pode ir em 99% das igrejas hoje e você vai descobrir, você vai ouvir isso. Você precisa fazer isso para que você receba isso de Deus. Bom, isso é verdade naquela dispensação. Você tem que fazer isso para que você tenha isso de Deus. Isso era verdade naquela outra dispensação. A razão por que isso não aconteceu na sua vida é porque você não fez isso suficiente. Mas nós não vivemos nessa dispensação. Isso foi para aquela dispensação que colocou todas essas regras em mim, mas eu não vivo mais nessa dispensação. Essa dispensação não está mais aqui, onde você coloca o peso sobre mim, porque Deus não pede mais nada de mim hoje. Hoje, Jesus foi quem venceu tudo por mim, isso foi tudo perfeitamente feito nessa dispensação. Então, Ele me trouxe daquela dispensação e me colocou nessa dispensação. Ele foi o nosso sacrifício, Ele já resolveu o problema do nosso pecado. Me escute aqui. A aliança de Moisés era um contrato entre Deus e o povo judeu. E hoje, nós ainda estamos operando com aquela dispensação, quando foi nos dada uma nova dispensação. Mas a gente não abre os olhos para isso, então a gente continua aprendendo a respeito de fazer mais, ao invés de crer mais. Então a gente gasta nosso tempo tentando aprender como fazer mais e não a crer mais. Quando nessa dispensação, nessa aliança hoje, se você crer certo, você vai fazer certo. É diferente. Eu falei tudo isso para que eu possa chamar a tua atenção. Então vamos na palavra agora e ver o que a palavra diz. O meu trabalho aqui é pregar e o seu é crer. Tudo a respeito da sua vida é baseado naquilo que você crê. Eu estava na Índia. E a gente está fazendo um trabalho lá. E eu estava sempre ouvindo falar sobre famílias que estão famintas e morrendo com fome, mas está cheio de vaca lá. E eu falei, tá, agora eu entendo. Esse problema de estar faminto, de estar morrendo de fome, é por causa que eles creem em coisas erradas.
Se você crer certo, você vai viver certo. Você tem o risco de ouvir algo que é errado e começar a crer nisso e viver erradamente, erroneamente. Ou você tem a escolha de ouvir o que é certo e começar a crer no que é certo e a viver o que é certo. A maioria do problema, o maior problema dos cristãos é que eles creem errado. Romanos 6, 14. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei. Então, debaixo da lei, o pecado pode ter domínio. Debaixo da lei, o pecado te domina. Foi por isso que a lei foi dada. A lei foi dada para tornar o pecado em transgressão, porque antes da lei, pecado era só pecado, mas a lei foi dada para que o pecado se tornasse em transgressão, e da transgressão viesse culpa e condenação. Então, condenação é resultado da lei. Quando eu estava na Alemanha, quando eu fui para a Alemanha, quando nós começamos a correr com o nosso carro, na minha consciência eu comecei... Na minha consciência, porque na Alemanha não existe limite de velocidade. Então, eu falei, gente, como a gente é livre para correr, eu vou correr o quanto eu quiser. Mas eu comecei a pensar, meu Deus, na minha consciência eu comecei a pensar, mas qual é a lei de trânsito aqui? Não tem lei de velocidade? E eu não consegui viver aquela liberdade. A mesma coisa é com a lei. Se você vive debaixo da lei, isso te traz culpa e condenação. Você nem consegue receber a liberdade que Jesus já trouxe pelo sangue dele naquela cruz, porque você foi condicionado a crer que você tem que fazer algo para poder receber de Deus. Você tem que jejuar 5 semanas para poder ter o seu lugar em Deus. Quanto é suficiente? Quanto de oração que eu tenho que fazer para merecer algo de Deus? Senhor, eu estou orando agora 7 horas por dia. Quanto de oração é suficiente para eu merecer algo? Quanto mais jejum eu tenho que dar para merecer algo de Deus? Quanto mais de jejum é suficiente? Quanto mais fiel eu preciso ser para que eu possa ser fiel e suficiente para que Deus seja fiel a mim? E quando que eu vou acordar no outro dia sendo mais fiel do que eu fui ontem? Não, isso tudo é falando a respeito da sua performance. Meu Deus, um dia você pode viver como se todo dia fosse Natal, mas você vai ter um dia ruim um dia. Eu agradeço a Deus que Jesus é suficiente para mim e eu acredito nele. E Ele me capacita a fazer o que eu não posso fazer na minha própria capacidade. O maior erro que o homem teve foi tentar ser igual a Deus sem Deus. Pois pecado não terá mais domínio sobre você. Quando você não está debaixo da lei. Mas você está debaixo da graça, está no verso 14. Você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Você não está debaixo da lei e de uma dispensação que você tem que fazer direito para que você mereça a vontade de Deus. Quando Jesus já fez tudo, e tudo que Ele fez te capacita a fazer o que você não podia fazer. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. 2 Coríntios. Vamos para Hebreus. Hebreus 8, e nós vamos ler a respeito da nova aliança. Nós já entendemos que Abraão
teve uma aliança onde Deus tirou toda a responsabilidade dele. Olhamos na aliança de Moisés. Gente, deixa eu falar, a lei não é má, ela é perfeita, não tem falha nela. O problema é que o homem perfeito não pode cumprir a lei perfeita. Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Jesus é mediador de uma aliança melhor que foi estabelecida em promessas melhores. Agora, a primeira aliança que ele está falando aqui é a aliança de Moisés, que é a aliança da lei. Está falando, se a primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ou seja, se não tivesse problema com a primeira aliança, por que a gente ia gastar tempo de falar sobre uma segunda aliança? Pois Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Então, qual era o problema da primeira aliança? A lei era perfeita, mas o homem não era. A lei era perfeita, o homem não era. Deus sabia, em Êxodos 19:8, quando ele falou, eu sei que nós podemos fazer tudo o que você fala que podemos fazer. Não. Eles falaram, nós podemos fazer tudo o que você falou que a gente pode fazer. Mas eles esqueceram que eles não foram libertos do Egito por causa de bom comportamento. Gente, Deus não é bom para a gente porque nós somos bons. Ele é bom para nós porque Ele é bom. Você pode achar que Deus é bom para você porque você é tão bom. Não, Deus é bom para você porque Ele é tão bom. Então, a lei é perfeita, não tem nada de errado com ela. Foi por isso que Ele estabeleceu, no próximo capítulo lá de Êxodo, os sacrifícios. Você vai trazer o animal para cobrir os seus pecados por 1 ano, mas o sangue do animal nunca poderia retirar o pecado. Então, o sacerdote tinha que estar sempre ali, fazendo sacrifício. Mas com uma oferta do corpo de Cristo, Ele sacrificou o corpo dele por uma vez e Ele se assentou. Por quê? Porque não precisa mais de nenhum outro sacrifício. O corpo de Cristo foi o sacrifício que cumpriu tudo de uma vez por todas, e o sangue de Jesus tirou todos os seus pecados e Ele se assentou. Nós temos um sumo sacerdote que se assentou. E se o seu sumo sacerdote é bom, então está tudo bem com você. Vamos lá voltar no verso 8, aqui de Hebreus 8. Verso 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Fale comigo, nova aliança. Com a comunidade de Israel e com a casa de Judá. Agora ele está falando como ele não vai fazer essa aliança. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Eu vou fazer uma nova aliança, mas não será de acordo com a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Não será como eu fiz com os antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha que o verso 9 fala na versão amplificada. Hebreus 8, 9, na versão amplificada. Não vai ser como a aliança que eu fiz com os seus pais naquele dia, quando eu os peguei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não cumpriram a minha aliança com eles. Então, eu tirei o meu favor deles, diz o Senhor. E Deus está falando, eu não vou fazer uma nova aliança como era a velha aliança, onde eles determinavam como eu agiria.
onde a fidelidade dele determinava a minha fidelidade. Quando eles não eram fiéis naquela aliança da lei, Deus não podia ser fiel a eles. E Deus está falando, eu não vou fazer essa aliança de novo, onde a minha fidelidade é baseada neles. Porque lá no jardim, eles não foram fiéis. Na lei de Moisés, eles não foram fiéis. A gente já tentou isso 2 vezes, então vamos fazer isso. Agora nós vamos tirar o homem da equação. E nós vamos colocar alguém na equação que vai ser fiel. Aleluia. E nós vamos pegar ele, e ele vai pagar o preço pelo seu pecado. Ele vai se tornar tudo que você deveria ser. Ele vai para o inferno por você. Ele vai tirar os seus pecados por você. Mas no 3º dia, ele vai se ressuscitar dos mortos como fiel Filho de Deus. E você agora não vai ser só o beneficiário de um Deus fiel. Em 2 Timóteo, capítulo 2, mas mesmo quando você não for fiel, Deus ainda vai ser fiel. E através da fidelidade dele, ele vai te habilitar a ser fiel aonde você não conseguia ser fiel. Em outras palavras, você não determina mais a fidelidade de Deus. Ele agora já determinou, eu sou fiel e eu serei fiel a você. Eu serei fiel para curar, para te libertar, para te prosperar, para te proteger. Eu sou o Deus fiel. Então isso é o que ele precisa de você. Ele não precisa da sua fidelidade. Ele precisa da sua fé na fidelidade dele. É isso que ele pede de você. E quando você tem fé na fidelidade dele, quando você tem fé na fidelidade dele, onde você tem problemas em ser fiel, isso vai te fazer, te dar habilidade para fazer o que você não conseguia fazer antes. Eu sei, mas tira o mais do caminho. Ele é fiel e acabou. Quando ele te fez a justiça, não foi quando você se tornou a justiça, sabe? Debaixo da lei, você tinha que se esforçar para ser justo. Mas debaixo da lei da graça, ele te fez justiça. Ele te santificou. Você não é santo por causa do que você fez, mas você é santo por causa do que Jesus fez. Você não é justo por causa do que você fez, mas você é justo por causa do que Jesus fez. Você não é redimido por causa daquilo que você faz. Você é redimido por causa daquilo que ele fez. Porque nele nos movemos e neles vivemos. Tudo que eu sou por causa de Jesus. Yes! Glória! Veja isso agora. A nova aliança. Fé na fidelidade dele. Eu creio que ele é fiel. Por 50 anos, Kenneth Copeland e Gloria Copeland nos deram o exemplo de ter fé na fidelidade. Fiel para curar, fiel para libertar, fiel para cumprir tudo que ele fala. Fiel. Então você não recebe o que você merece nessa aliança, nessa dispensação. Você não recebe o que você merece. Se a gente tivesse que receber o que a gente merece, gente, eu nem sei, porque a gente gasta tanto tempo julgando as pessoas na igreja. Você, sem Jesus, está no caminho para o inferno também. Então eu não entendo porque a gente julga os outros. Como você pode gastar seu tempo julgando outros? Porque se não fosse por Jesus, você e eu, todo mundo aqui, estaríamos no inferno se não fosse por Jesus. Porque todo mundo aqui tem um problema. Todo mundo aqui. Todo mundo.
Todo mundo aqui tem algum probleminha. Todo mundo. Todo mundo. Todo pregador que está aqui na primeira fileira tem uma situaçãozinha, tem um probleminha. E você precisa entender que você precisa de Jesus para todas as suas situações, tudo que você tem que lidar. O problema com pregadores hoje é que a vergonha tomou conta deles de tanta forma, de uma forma tão grande, porque eles estão com tanta vergonha do que eles fazem, que eles não conseguem falar isso para ninguém, falar as coisas que eles fazem. Eu estou cansado dessa gravaçãozinha de fé que todo mundo fala. Pregadores que falam, pastor, como você está? Não está bom nada. Minha casa está um problema, meu casamento é um problema e minhas crianças são um problema. Como assim? Porque Jesus já te libertou de todos os problemas que você pudesse ter. E se você crê em Jesus, a gente pode melhorar isso. Teve um pregador. Ele chegou para mim e falou: Como que você está? Estou bem. A gente está aperfeiçoando a nossa performance na igreja. Gente, você não vai entrar no céu por causa da sua performance perfeita. Você vai chegar no céu por causa da performance de Jesus. É por causa do que Ele fez. É por causa do que Ele fez. Se você pudesse fazer tudo sozinho, você não precisava de Jesus. Mas quando você entende, quando você coloca a sua fé na fidelidade dEle, Ele é fiel para te ensinar, para te limpar, para não andar por aí pecando todo dia. Ele vai te ensinar a viver de forma certa, a viver de uma forma que agrada a Deus. Mas graça de Deus não é uma oportunidade para você viver do jeito que você quer. Não. Se você divorciou da lei para casar com a graça, a lei mostra o reflexo do seu problema, mas a graça vai te mostrar o que você tem que fazer com o seu problema e te guiar no caminho que você precisa ir. Estou te lembrando, graça é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Ok. Now, Hebreus 8, let's go to 13. I'm reading the King James, and then Hebreus 8, versículo 13. But I want you to put the amplified on the big screens instead of my face. Oh man, look like I got grease on my forehead. Ai, parece que a minha testa está oleosa aqui. Knew I shouldn't have had that chicken before I left. Eu sabia que eu não devia ter comido aquela galinha antes de vir para cá. Verse 13. Verso 13. In that he saith a new covenant, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Now that which decayeth and waxes old is ready to vanish away. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Lembra que eu estava falando sobre as dispensações? Quando Deus fala a respeito de uma nova aliança, Ele anula a primeira. Obsoleto significa que não está em uso mais. Não é por causa que ficou velho. Está obsoleto e fora de uso porque uma era mudou. Houve uma mudança de era. Ela prestava e funcionava na era para a qual ela foi estabelecida, mas não funciona mais para a era da graça que foi estabelecida agora. Ela não é mais útil para a era da graça. Não é mais útil para a era da graça. Está falando,
na versão amplificada. É para ser anulada e destruída para sempre. Eu quero te mostrar algo. Coloca para mim aí na tela Gálatas capítulo 3, versículo 19, na versão amplificada. Na King James, na versão dele, está falando, qual era então o propósito da lei? A amplificada fala, qual foi o propósito então da lei? Esse propósito foi adicionado para expor para o homem a culpa dele, por causa das transgressões. Então, a lei foi dada para expor a culpa do homem por causa das suas transgressões e para tornar o homem mais consciente do seu pecado. Antes da lei, eles estavam pecados. Abraão mentiu, mas não havia lei contra mentir, então não houve transgressão. Abraão dormiu com a escrava dele, mas não houve transgressão porque não havia lei. Caim matou Abel, foi um pecado, mas não houve transgressão porque não havia lei. E até que a lei veio, não existia culpa nem condenação para isso. Então, alguma coisa precisava vir para que o pecado fizesse sentido, no sentido de ser entendido que era pecado. Para que eles entendessem que era pecado, que era errado. Now notice, it was intended to be in effect until the seed, the descendant, the heir should come. Who's he talking about there? Jesus. Então aqui ele está falando sobre o herdeiro que viria, que era Jesus, e a lei foi ordenada como instrumento e Moisés, ele intermediou entre o homem e Deus. Ele está lendo da versão amplificada, gente. Não pode ter mediador só com uma pessoa, mas Deus é uma pessoa e ele sozinho foi capaz de dar essa promessa para Abraão. Mas a lei foi feita entre duas pessoas, Deus e Abraão. E a validade dessa lei dependia de duas pessoas. É a lei contrária a Deus? Não. Que se a lei não tivesse dada, justiça e o seu lugar diante de Deus não veio pela lei. Eles não precisavam de fé para viver debaixo da lei. Mas para viver debaixo da graça, você precisa de fé. Você precisa de fé para acreditar que você é a justiça de Deus, mesmo quando você não fez nada para merecer isso. O que acontece, gente, é que aquilo que você faz tenta atacar a sua identidade. Então, se você fica gastando tempo naquilo que você faz, você se esquece da sua identidade. Mas se a sua identidade é em Cristo, você se firma na identidade que você tem em Cristo, eventualmente a sua identidade, a sua revelação da sua identidade em Cristo, ela vai mudar aquilo que você faz, o seu comportamento. Então, se você faz o que é errado e você não acredita que aquilo é errado, então isso ataca a sua identidade. Mas se você faz o que é errado, mas você ainda acredita na sua identidade em Cristo, essa identidade vai mudar o seu comportamento. Se você permanecer na raiz, na identidade em Cristo, isso vai mudar o seu fruto, o seu comportamento. Vá até Hebreus 7, 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19.
A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Verso 19, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Eu quero que você olhe agora na amplificada. Então, aqueles mandamentos e regulamentos foram cancelados porque eram inúteis, porque a lei nunca fez nada perfeito. Mas, ao invés disso, uma esperança melhor está sendo apresentada, através da qual nós nos achegamos para perto de Deus. Vamos agora em 2 Coríntios 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, e vamos começar no versículo 5. Eu vou ler na King James e depois na Amplified. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, e esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Olha o que na versão amplificada, no verso 7, ele chama os 10 mandamentos. O que foi escrito em pedras? Foram os 10 mandamentos. Não fica quieto, não. Você sabe o que foi escrito em pedras? O que foi? O que foi escrito nas pedras, gente? Os 10 mandamentos. E ele chamou os 10 mandamentos do ministério da morte. Agora, se a dispensação da morte gravou em pedras, está entendendo que isso foi para aquela dispensação? A lei foi inaugurada com tanta glória e esplendor que os israelitas não conseguiam olhar na face de Moisés por causa do seu esplendor. Uma glória que ia passar. Então, naquela era, naquela dispensação, a lei tinha um trabalho para fazer. Qual era? Trazer o homem para o fim daquilo que ele podia fazer, o seu trabalho. E a lei fez isso. De trazer o homem para tal lugar que ele não conseguia cumprir a lei. Mas agora, a dispensação do Espírito que causa o homem a ser governado pelo Espírito Santo não será tocada por uma glória maior. Nessa dispensação, o que a gente não entende é que o Espírito Santo está falando. Você não precisa de letras nas pedras, porque em Hebreus capítulo 10, ele fez uma promessa que ele escreveria essas leis na sua mente e colocá-las no seu coração, que iriam te guiar. Ou seja, você saberia o que é certo e o que é errado. Não estaria apenas te mostrando o reflexo do que você faz errado, ia te mostrar o que você faz errado e te mostrar o caminho para você fazer certo. E o Espírito Santo está falando que nessa dispensação isso vai ser glorioso. Agora você vai poder depender do Espírito Santo completamente para te guiar. Próximo verso. Próximo versículo. A amplificada é muito grande. Vamos voltar para King James. Eu vou nela só quando eu preciso. 2 Coríntios 3, 9. Então, ele está falando do ministério da condenação.
da lei, você ia ser condenado. Mas debaixo da graça de Deus, existe um presente de não condenação. Só por você estar escrito em Cristo, não há condenação. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Verso 11. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Aquilo que permanece é glorioso. Verso 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Verso 13, presta atenção. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então ele colocava um véu na face dele, para que eles não vissem a glória desaparecendo porque se eles virem que a glória está desvanecendo, eles talvez não iam querer segui-lo mais. Então ele coloca o véu para esconder deles o que está acontecendo. Olha o próximo verso. Verso 14. Está vendo que por causa... Na verdade, a mente deles se fechou. Por causa desse véu, eles estavam cegos. Pois até hoje o mesmo véu permanece. Ele está falando, hoje a mesma coisa acontece. Esse véu existe quando você está lendo o Velho Testamento. No Velho Testamento, você está com esse véu ainda, você não consegue enxergar que ele já passou. Porque isso é tudo que você sempre ouviu e aprendeu. Isso é tudo que você sempre falou sobre a lei, sobre você ter que fazer. Mas quando o tempo chega, você nem percebeu. Isaías 43 fala, não se lembre do que já passou. Está falando da lei. Porque eu farei uma nova coisa. Aliança da graça. Você não percebe isso? Está falando, quando eu faço algo, você nem está percebendo o que eu estou fazendo. Ele falou, esse véu foi retirado em Cristo. Em Cristo, esse véu é removido. Verso 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, porque em Cristo eu sou santo, em Cristo eu sou perfeito. Ah, você pode falar, irmão Dollar, mas isso é um processo. Não. O dia que você nasce de novo é o dia que você é feito justiça. O dia que você nasce de novo é o dia que você é santificado. O dia que você nasceu de novo foi o dia que você foi santo, foi feito santo. Qual é o processo, então? O processo é o fruto. Pode levar um tempo para eu começar a mostrar para você o que está saindo nos meus galhos. Porque nos meus galhos que você está vendo, ainda é o resíduo do que era do homem velho. Mas agora, aquele velho homem já foi embora. Fica olhando para os meus ramos, porque eu vou começar a produzir frutos do Espírito, porque eu não estou mais no velho homem. Agora eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu sou uma nova criação que nunca existiu antes. Eu sou uma nova criação. Agora, o que é pedido de você é que você creia. O que se pede de nós é a nossa fé. É quando a oportunidade vem para você ter uma performance para tentar fazer Deus te dar algo. Quando essa oportunidade chegar para você suar e trabalhar e tentar fazer algo acontecer que Deus já fez, fé segura e recebe aquilo que graça já fez. Graça já te curou, Jesus te curou, te libertou, te prosperou.
2,000 years ago. E ele fez isso há mais de 2.000 anos atrás. Everything, all these years we've learned about faith is so we can take Todos esses anos, o que a gente aprende sobre fé é para que a gente possa receber o que já foi feito. Tudo que é extremo vai te levar para o erro. Graça no extremo vai te levar para a lascividade, onde vai te transformar num cristão que você não precisa vir para a igreja mais, não precisa crer em Deus mais, não precisa fazer nada mais. Mas fé no extremo vai te fazer legalista, onde vai te fazer pensar que você faz Deus fazer algo por você. Você fica orando por algo que Deus já fez. Você nunca vai ter resposta, porque Deus já te deu a resposta. A gente tem que entender e orar. Deus, obrigado porque eu sou livre de uma religião que é baseada na minha performance. Nós estamos falando que hoje tudo é a respeito de Jesus e eu estar em Jesus. E se você consegue crer nisso, se você consegue crer que Jesus é suficiente, se você consegue acreditar que o sangue dele é suficiente e crer nele, você não vai fazer mais o que você fazia antes. Você não precisa ficar se preocupando, eu vou pecar. Você vai ser livre do pecado. Porque você não está mais numa posição onde você está conectado com a natureza do pecado. Não, você tem uma nova criação a qual você está conectada. A gente deveria continuar então pecando debaixo da graça? Como poderia você, que está morto para a natureza do pecado, continuar pecando? Não. Existe uma nova criação, uma nova natureza dentro de você. E essa revelação vai mudar tudo na sua vida. Você vai falar diferente, você vai falar diferente, você vai andar diferente. Gente, eu sempre me preocupava com as finanças do nosso ministério, mas uma vez que eu aprendi a entrar no descanso, onde no descanso você não se preocupa com nada, eu me tornei uma nova pessoa. Gente, eu tive que me tornar uma nova pessoa para poder estar aqui pregando. E o meu trabalho é pregar esse evangelho. Eu vou fazer isso até que Jesus voltar. E a sua parte é decidir se você vai crer ou não. Amém? Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que tudo que você receber nessa conferência, nessa semana, vai te colocar numa posição de entender tudo o que Jesus já fez. Você nunca mais vai ser o mesmo, porque da obra completa que Jesus já fez. Agora, vê o que o seu campeão já fez, já proveu por você. Essas coisas podem vir até você, mas você sabe como responder. A sua resposta é: em Jesus, tudo já foi feito por mim. Amém. Se coloca de pé. Você poderia levantar as suas mãos comigo? Eu quero que você dê a Deus sua gratidão por aquilo que Jesus fez, pela obra redentora de Cristo. Agradeça a Jesus por tudo que Ele já fez. Ele já venceu. Agradeça ao Senhor por ter morrido na cruz e derramado o sangue dele. Eu acredito que algo acontece quando nós operamos em gratidão. Ele curou 10 leprosos. Um deles voltou para dizer obrigado. Eu declaro sobre a sua vida que você está sendo... Deus está fazendo tudo completo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu declaro agora
que eu tenho fé na fidelidade de Jesus. Eu declaro agora que por causa de Jesus, eu sou justo. Eu sou redimido. Eu sou santificado. Eu sou santo. Por causa daquilo que Jesus fez. Eu libero a minha fé no favor imerecido, que eu não mereço. Esse favor de Deus. E eu me alegro na obra da cruz. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou livre finalmente de toda mentira do diabo. E eu ando confiante naquilo que Jesus já fez por mim. Em nome de Jesus. Dê um brado de vitória ao Senhor.